Capítulo 481 Autoridade e suas fontes. A maneira como os crentes veem um Deus determina o que é compatível com o Deus. Zernun é visto como um Deus estrito com regras e regulamentos. Ele gosta da lei e de fazer justiça. Ele protege os mortais mantendo a ordem no reino mortal. Ele é o Deus da ordem e da justiça. Seus crentes não o veem como um Deus ensolarado que traz vida e luz. Ele não invoca felicidade neles como o Deus Sol faz. Ele é mais como um pai rígido que está sempre frangendo a testa para os delitos e punindo os infratores, de modo que o domínio do Sol não seja compatível com sua imagem divina. O Deus do Sol, por outro lado, é antigo. Ele é muito poderoso e muito sábio. Ele traz luz e vida. Ele e o domínio da ordem não são uma combinação perfeita, mas eles podem vê-lo usando seu incrível poder para manter a ordem no plano. Portanto, o domínio da ordem é compatível com ele. Ele está se fundendo com ele e se tornará um celestial de nível 2. Então ele vai precisar de um domínio que seja compatível tanto com o Sol quanto com a ordem para ele se tornar um celestial nível 3. O Deus do destino é muito compatível com a ordem, mas não a aceitou por causa do karma. Ele garantiu que não houvesse influência do karma entre ele e a legião, dando a todos o que eles merecem. Ele não deu nem mais nem menos do que eles mereciam, para que não pudessem ter nenhum controle sobre ele. Ele não precisa do domínio de qualquer maneira. A autoridade do Supremo Celestial faz dele um celestial de nível 2 sem precisar se atualizar. Isso basta para que ele seja intocável no plano divino. Há mais poder e capacidade de sobrevivência além do nível de autoridade. Zernun era um celestial de nível 3 como o Supremo Celestial, mas ele não podia matar o Deus do Destino de nível 1. Seu poder não o impediu de ser morto no final do dia. A interação do domínio é muito importante quando os deuses lutam pela supremacia. Stelios não será capaz de igualar Zerkon agora que ele é um celestial de nível 2. Não que ele precise se preocupar com esse tipo de coisa. É uma luta que não pode mais acontecer. A luta entre os deuses não está mais no futuro de Stelios. Ele tem um trabalho muito importante para o próximo experimento. Isso deve deixá-lo muito ocupado no futuro previsível mais próximo. A orbe laranja dentro dos estigmas de Helios finalmente terminou de evoluir. Ele brilhou intensamente e ficou completamente branco. Helios começou a brilhar também quando Stelios terminou sua evolução. Stelios acordou em um vazio desconhecido e ainda assim familiar. Demorou um pouco para ele descobrir onde ele está. Ele foi algemado por videiras de cristal que se infiltraram em seu corpo. As videiras estão sugando seu poder divino para Helios usar. Stelios começou a entrar em pânico ao perceber sua situação. Então ele começou a implorar. Por favor. Por favor. Eu imploro. Farei qualquer coisa que você quiser se me deixar ir. Por favor. Helios ignorou seus apelos. Ele disse a toda a legião: Eu tenho tudo agora. Podemos passar para a próxima fase. O domínio do Sol contém elementos de luz e fogo. Tem elementos de ordem agora. Stelios absorveu o domínio da ordem. Helios tem fragmentos da lei do fogo, luz e ordem em seu corpo. Esses fragmentos foram finalmente complementados com poder divino semelhante. Ele elevou seu corpo de meio celestial a um corpo temporário de lei divina, desde que Stelios permaneça dentro do motor divino. Isso é necessário para o próximo experimento. Ele teorizou que a capacidade de criação de runas dos gigantes pode levar à resposta sobre a autoridade. As runas são, na verdade, fragmentos da lei da ordem feitos para criar coisas usando o poder divino. A autoridade é a base do poder no universo vazio. É também a fonte de poder para os deuses. É concedido a eles pelo plano através de seus domínios. Ela produz o poder divino que é usado para subverter as leis, inclusive a própria lei da ordem. O poder divino subverte todos os tipos de leis. Os deuses a usam para impor sua vontade ao mundo, em vez de compreender as leis. Mas é apenas a subversão da ordem que leva à criação limitada. Portanto, a autoridade dos deuses é um item muito importante a ser estudado se Legião pretende quebrar a autoridade ou pelo menos chegar ao fundo da criação sem ser um deus mundial. A importância da autoridade não pode ser subestimada. Os deuses precisam disso e os que estão no caminho da perfeição também. Mesmo precisa de autoridade. Todos eles têm fontes diferentes, mas concedem poder. Aqueles que estão no caminho da perfeição obtêm a sua através da compreensão das leis e da subsequente concessão pelo universo como recompensa por seu esforço. Os demônios recebem um quando passam no teste do abismo, então eles têm que conseguir mais matando os celestiais. Os deuses obtêm os seus quando são elevados pela fé e recebem o reconhecimento do plano. Em todos os casos, a autoridade é concedida de uma fonte externa. Legião espera decifrar o segredo de sua criação e tornar-se capaz de concedê-lo a si mesmo ou pelo menos mudá-lo. Cada clone de Legião se esforçou muito nessa empreitada. Eles analisaram completamente a autoridade dos deuses e a autoridade dos soberanos. Mas eles não analisaram a autoridade do caos. É o que eles esperam alcançar hoje.
Eles esperavam obter informações sobre a autoridade dos demônios, mas não têm a autoridade de outros reis demônios para trabalhar, então terão que trabalhar com a autoridade de Aeternos sobre o caos, embora seja perigoso. O caos é perigoso, pois tenta destruir tudo com o que entra em contato. Os demônios estão associados ao caos, então as informações que eles obtêm de Aeternos devem ser relevantes, imparciais e primitivas, ao contrário dos vários tipos de autoridade dos demônios. A alternativa é adquirir vários tipos de autoridade dos diferentes pecados, mas isso é tedioso e pouco confiável. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 482 A busca pelos segredos da autoridade. Elius verificou o comportamento do poder da ordem no braço de Zernun contra o poder demoníaco no corpo de Beuta. O resultado sempre foi a destruição mútua. Uma quantidade menor do braço faz com que uma grande parte do corpo de Beuta exploda. Isso é por causa da diferença de poder. Isso significa que eles devem esperar consequências catastróficas quando trabalham com a autoridade do caos. Legião tem informações sobre como o poder divino age com as leis. O poder divino usurpa as leis. É especialmente evidente como o poder divino pode enfraquecer o poder da ordem. Então Elius tentou entender como o poder divino reagiria ao caos, mas acabou mal. O poder divino da ordem em Gernum sempre explodia sempre que reagia com a energia do pecado no corpo de Beuta. O experimento foi perigoso, mas também esclarecedor. Infelizmente, Elius teve que interromper seu projeto agora que Gernum está morto. Ele não tem nenhum material que contenha tanto o poder divino quanto o poder da ordem. Aquilo que é Elius está aqui para fornecer usando os Telius como fonte. A energia vital divina do Pai Árvore sempre queima sempre que entra em contato com o caos também. É por isso que a Eternos não pode tirar vantagem disso para seu julgamento. Elius teve a ideia de usar a energia de Eternos para interagir com sua energia divina e ver como eles reagiriam. Portanto, o objetivo do primeiro experimento é ver como o caos reagirá com a ordem e a energia divina. Ter essa informação os deixará muito mais próximos de analisar a autoridade do caos e descobrir o que é autoridade. É o primeiro experimento em uma longa linha de objetivos de pesquisa. Tudo bem. Vamos fazer contato. Elius disse depois de preparar o primeiro procedimento. Ele se cortou e deixou o sangue escorrer. Ele usou um receptáculo para conter o sangue. Então a Eternos fez um tentáculo de energia do caos e o mergulhou no recipiente. A gavinha chiou com o contato. A reação transformou o sangue em cinzas enquanto produzia fumaça. Disse Hélio. Isso é decepcionante e nada assombroso. Eu esperava mais. Não é diferente de como a energia do caos reage com outra matéria de qualquer maneira, observou a Eternos. Você pensa? Hélio perguntou a ele. É melhor testar e confirmar. Eles decidiram testar a reação da energia do caos com outros materiais e descobriram que a reação era semelhante. A energia do caos corroerá tudo o que entrar em contato, seja orgânico ou inorgânico. Vamos seguir em frente então, disse Elius desanimado. Ele esperava que o primeiro procedimento produzisse algo que valesse a pena, mas a reação da energia do caos com seu sangue não parece diferente de sua reação com outros materiais. Isso significa que eles terão que finalmente canalizar a energia do caos para a rede mental de Legião. Legião sempre se conteve em permitir que a energia do caos passe pela esfera da alma. A energia do caos é rebelde e muito perigosa. Pode prejudicar a esfera da alma e definitivamente prejudicará as outras legiões. O dano que trará aos outros clones é absolutamente certo, enquanto é incerto os efeitos que terá na esfera da alma, pois é um tesouro universal. É um empreendimento com sérios riscos, daí a relutância da Legião. Legião não correria esse risco se não fosse pelo controle perfeito que a Eternos adquiriu recentemente sobre Chaos e a oportunidade de obter mais dados. Legião pode sacrificar um clone para seu bem maior, mas a energia do caos pode colocar todos eles em perigo. Portanto, embora a Legião confie completamente em Eternos, eles devem se planejar para acidentes. Será ingênuo acreditar que nada dará errado. Se algo pode dar errado, é provável que dê errado, então Legião tomou algumas precauções para mitigar o dano que a energia do caos causará. A energia do caos será transferida de Eternos, através de sua esfera de alma, e para a Legião-1. A Legião-1 é a estação central, pois possui a esfera principal da alma. Então Legião-1 irá direcioná-lo para Elius. Legião-1 é um verdadeiro deus da origem e deve ser capaz de controlar e cortar a conexão da energia do caos se algo der errado. Esse é o plano original e eles não devem precisar de mais se tudo correr bem. Caso contrário, Arternos pode cortar o fluxo de seu lado. Se isso também não funcionar, o pai da árvore quebrará o crânio de Aeternos através de suas órbitas oculares. O dano deve atordoar Aeternos e cortar o fluxo pelo menos temporariamente. Se isso não funcionar, o pai da árvore matará Aeternos e acabará com o fluxo da energia do caos para sempre. Isso certamente encerrará o fluxo da energia do caos. É melhor sacrificar um clone em vez de todos eles.
É um plano pragmático e eficaz, mas Elius não gosta. Ele é o que corre mais risco neste procedimento, mas toda a legião também está em risco. Este procedimento é incrivelmente perigoso e pode levar à morte dele ou de Eternos. O resto também pode sofrer vários níveis de lesão, então ele não está exatamente ansioso pela situação. É por isso que ele esperava algo durante o primeiro procedimento, apesar da opinião de Soverik de que nada de útil sairia de uma reação externa. Todos esperavam algo importante também. Eles não se sentem confortáveis com a ideia da energia do caos invadindo sua rede mental, mas Soverik acredita que o controle perfeito e os sentidos perfeitos de seus corpos e almas criarão um ambiente que os ajudará a observar e adquirir as melhores informações sobre a interação entre o caos, energia, poder divino e ordem. Então eles farão isso apesar de sua relutância. Eu também estou pronto, disse o pai árvore. A videira colocada na frente do rosto de Aeternos começou a brilhar com uma luz verde. O pai árvore o infundiu com sua autoridade. Ele disparará para frente quando necessário e fará o que for necessário. A Eternos também não resistirá. É para o bem da legião. E assim começou. A Eternos começou a transmitir a energia do caos através da esfera da alma em sua alma. Ele não precisou fazer muito. A energia do caos está sempre ansiosa por ação, então ele simplesmente parou de segurá-la e deixou-a fluir através de sua alma para a esfera da alma. Capítulo 483 Caos e Ordem. Criação ou destruição. A Eterno sentiu dor imediatamente quando a energia do caos contornou sua defesa de alma e entrou em sua alma. Começou a causar estragos, como costuma fazer. Isso lembrou de seus dias como um calouro ainda não nascido. A dor era tão ruim ou talvez ainda pior. Sua energia do caos cresceu assim como ele. Atualmente está no nível divino com poder suficiente para corroer a própria autoridade, então sua alma poderosa ainda não está imune a seus efeitos. A energia do caos tentou jorrar em sua alma sem restrições, então ele teve que canalizá-la através de um caminho estreito corroído em sua alma para a esfera da alma. A dor é pior do que ter algo afiado usado para perfurar sua alma. Isso ameaçou obscurecer sua mente, mas ele manteve a promessa de que seu sofrimento não demoraria muito. O teste não deve durar mais do que alguns segundos antes que ele tenha que desligar o fluxo de energia do caos. Então ele teve que aguentar um pouco antes que a dor passasse. A energia passou pela esfera da alma para a Legião-1 e começou a corroer sua alma também. A alma de Legião-1 é muito mais resistente a ela devido à sua fusão com um conceito para que ele possa lidar com a corrosão por mais tempo, mantendo toda a sua capacidade mental. É mais do que suficiente, pois eles precisam de pouco tempo para observar as mudanças que ocorrerão entre a interação da energia do caos e Helios. Tudo está indo bem como eles planejaram, então eles prosseguiram. Eles confirmaram que ele é capaz de interromper o fluxo da energia do caos a qualquer momento antes de prosseguirem. A Legião-1 permitiu que a energia do caos fosse para Helios e apenas para a esfera da alma de Helios. Foi quando as coisas deram errado. Helios implodiu imediatamente. Aconteceu rápido demais para ser parado. Houve um estalo. Esse é o som que a implosão fez. O espaço que Helios estava ocupando de repente ficou vazio de matéria devido ao seu volume reduzir tanto e tão rapidamente. Ocorreu em um instante. A matéria do ambiente correu para preencher o vazio artificial. E o efeito da implosão no meio ambiente terminou aí, mas teve consequências de longo alcance para a Legião. O caos pode ser qualquer coisa. É matéria e energia em estado excitável e primordial. Ele pode fazer qualquer coisa e está pronto para fazer qualquer coisa na próxima oportunidade. Ordem, por outro lado, é controle. Ordem é o sistema de regras que dá forma ao caos e conduz à criação. Os dois interagem no mundo ocasionalmente. Essa reação não ocorre pacificamente. Há sempre uma luta pela supremacia. A ordem tem que ser mais forte que o caos ou o caos destruirá a ordem. Não haverá criação do caos é mais forte, apenas a destruição é possível. A interação entre ordem e caos pode levar à destruição ou à criação, mas existe um estado intermediário. Um estado de infinitas possibilidades. Tudo é possível com a criação, enquanto apenas uma coisa é possível com a destruição. Mas enquanto um ou outro não ocorreu, literalmente, tudo pode acontecer. Um poderoso suprimento de caos infinito se reuniu com uma fonte muito poderosa da autoridade da ordem dentro de Helios e criou uma singularidade de possibilidades infinitas. Tudo pode acontecer, mas a destruição é mais provável. A entrada do caos é mais forte do que a alavancagem combinada dos fragmentos de ordem, poder divino e domínio da ordem que ele tem dentro de si. Então o caos está ganhando a interação. O resultado de tal interação é a destruição. Na verdade, a destruição deveria acontecer, mas a alma de Helios é interna. Foi feito interno pelo universo. Isso significa que sua alma deve durar para sempre enquanto o universo existir. O obstáculo da imortalidade não é muito para uma singularidade de possibilidades. Uma alma interna pode se tornar uma alma frágil.
Tudo o que a alma interna significa é que a singularidade precisará de algum esforço para superar sua imortalidade antes que possa destruí-la. Então a singularidade mirou na fonte da imortalidade que é o próprio universo vazio. O universo vazio não é tão fácil de mudar. Será necessário mais esforço para anular a alma imortal de Helios, mas certamente é possível. O esforço que a singularidade precisou para conseguir a destruição da alma de Helios transformou o que deveria ser um estado instantâneo de possibilidades em um estado prolongado de possibilidades. Permitiu que outra coisa o influenciasse. Helios não é uma entidade solitária. Ele faz parte de um coletivo. Algo acontecendo com ele afetará os outros. O efeito que tem sobre os outros pode ser bom ou ruim. Nesta situação é ruim. É extremamente ruim. A implosão afetou os outros clones também. Um vazio apareceu de repente em seu espaço mental e consciência. Eles passaram de 9 para 8 em um instante. A existência deles tentou preencher esse vazio. A energia da origem de Soveric, a energia do caos de Aeternos e a energia divina do Pai da Árvore correram além de seu controle para a singularidade como uma inundação. É como adicionar combustível ao fogo. Tem um efeito muito ruim. A singularidade tornou-se fortalecida pela adição de grandes quantidades de energia. Era para destruir Helios e desaparecer assim que perdesse sua fundação, mas a adição prolongou sua existência. Agora pode fazer mais. Não ajuda que o suprimento de energia de origem e energia do caos seja infinito. Isso significa que a singularidade pode causar tanto dano quanto o suprimento limitado de energia divina pode sustentar e é muito. Afinal, um celestial tem um suprimento infinito de energia divina e o pai da árvore tem armazenado energia divina. O dano não será generalizado por causa da energia divina limitada da Legião-9, mas será um dano total. Gonto já abriu um buraco em um avião com seu conceito de destruição antes. Essa singularidade é maior do que um mero conceito. Sua destruição é total. Ele abrirá um buraco muito mais profundo no tecido do universo em sua tentativa de superar o conceito da imortalidade de uma alma interna. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 484 O universo vazio foi desenhado. O buraco que a singularidade fará pode parecer muito menor do que o que Gonto fez quando comparado ao tamanho do universo, mas levará a repercussões muito maiores. A singularidade não pode destruir o universo vazio, mas pode remover tudo o que tem a ver com Helios do universo. Remover uma alma interna do contínuo espaço-tempo deixará um espaço negro no tecido do universo ou o que se pode chamar de buraco. Este buraco existirá em todos os níveis do universo, incluindo sua barreira cósmica. Um universo precisa muito mais de sua barreira cósmica do que um avião precisa de sua barreira. Coisas desconhecidas e perigosas que deveriam ser mantidas fora do universo poderão entrar no universo. Deve haver razões pelas quais eles foram mantidos de fora em primeiro lugar e as chances são de que essas razões sejam muito boas. Portanto, as consequências de sua entrada no universo não podem ser boas e isso é um eufemismo. Essa é apenas a menor das preocupações do universo se a singularidade explodir. Um buraco no tecido do tempo e do espaço é muito mais preocupante. A singularidade deixou de ser uma ameaça para Helios e Legião para realmente ameaçar todo o universo. Se algo não for feito, as consequências de sua destruição para o universo serão severas. Felizmente, o universo vazio não surgiu por acaso. Ao contrário de alguns outros universos, ele foi projetado e criado com um propósito e existem observadores e protetores do universo vazio. Os protetores o monitoram e garantem que o mecanismo do universo seja mantido. Os vigilantes estão preocupados principalmente em cumprir o propósito do universo. Como em qualquer organização, há um desacordo com base em seus objetivos. Vigilantes e protetores também estão em desacordo. Os protetores odeiam os organismos no universo vazio. Eles acreditam que são a causa da instabilidade no universo. Os observadores acreditam nos organismos do universo vazio e em sua engenhosidade. Eles estão dispostos a ajudar os habitantes do universo vazio porque o objetivo do universo está ligado a eles. Existem outras razões mais importantes para o conflito, mas as duas partes sempre podem concordar diante de uma ameaça ao tecido do tempo e do espaço do universo. A singularidade deve ser abordada antes que saia do controle. Mas antes, uma pausa. O universo congelou. O tempo parou no universo vazio. Toda a energia do universo congelou e interrompeu sua transformação de uma forma para outra ou de energia para matéria. A matéria deixou de mudar sem tempo e todos os estados da matéria ficaram estagnados. O espaço ficou estagnado sem o fluxo da matéria. A entropia parou de aumentar. A consciência, os processos e os mecanismos do universo reativo param. Apenas a porção não reativa do universo e a consciência de entidades não reativas continuaram a funcionar. A mente de Legião foi puxada para um dos espaços não reativos do universo vazio. A consciência de todos os clones da Legião foi puxada para um espaço escuro.
Suas mentes são como 8 esferas de luz e um ponto brilhante de luz pertencente a Helios, todos ligados entre si pela energia de uma única origem. 3 consciências maciças apareceram acima de suas mentes. A pressão das 3 consciências pesou em Legião como uma montanha pesada. A luz da mente de Legião esmaeceu e diminuiu sob a pressão. O pensamento tornou-se muito lento e pesado para se mover. Então é você. Isso explica tudo. A última vez foi medíocre. Mas você transformou o medíocre em excelente. Você superou as expectativas. Este é um desempenho verdadeiramente exemplar. Também é um assunto muito sério. É um assunto muito perigoso. Mas é inegavelmente exemplar. As 3 consciências gigantescas começaram a falar. Eles se revezaram para conversar. Um falava após o outro e completava uma frase ou terminava. Não havia diferença para saber se eles estavam começando ou terminando uma frase. A voz deles fluía de uma frase para outra, sendo apenas o significado por trás dela inegável. Suas transmissões mentais pareciam golpes pesados. Eles falaram um após o outro, terminando as frases um do outro, então parecia que um martelo constante estava batendo em suas mentes repetidamente. Mesmo a legião não conseguiu ignorar o impacto doloroso que eles têm sobre ela. Nenhum deles sabia dizer quem estava falando e de onde vinham as vozes. As transmissões simplesmente bombardearam suas mentes com as informações. Todos os 8 se lembram de um evento semelhante que ocorreu quando nasceram. 3 consciências falando sem um fim ou começo definido. Onde não dá para saber quando um está começando e outro está terminando. Elias não consegue pensar agora, então ele é o único poupado da dor. Ele tem sua própria marca de dor para lidar com isso. Ter sua existência comprimida em um ponto muito pequeno não pode ser uma experiência agradável. A pressão e a dor os deixaram impotentes. Eles não podem resistir à supressão sozinhos. Mas eles podem administrar se reunirem seus recursos mentais. Foi preciso toda a sua força de vontade para falar. Vocês são deuses do mundo. As 3 consciências pararam. Então eles começaram a rir. Lesion reconheceu aquela risada. Ele não ficou irritado com a reação das 3 consciências à sua pergunta. Ele simplesmente suspirou e aceitou sua fraqueza. Ele não pode fazer qualquer outra coisa de qualquer maneira. Ele não tem outra escolha a não ser ouvir até que eles terminem e ser libertado daqui, se assim o desejarem. Levou tudo o que ele tinha para fazer essa pergunta e eles descartaram seus melhores esforços com uma risada. A risada deles pode ser zombeteira, mas também respondeu à sua pergunta. Eles acham que a ideia de que eles poderiam ser deuses do mundo é engraçada. As 3 consciências voltaram a ficar sérias após seu breve momento de diversão. Você quebrou um princípio do universo. Você adulterou o limite do poder. É perigoso. Mas regras são regras. A excelência merece ser recompensada. Você será recompensado. Capítulo 485. A quarta consciência. Outra consciência apareceu de repente e interrompeu a discussão. Ele invadiu esta parte não reativa do universo sem nenhum esforço. Essa consciência tinha uma presença sombria, arrepiante e angustiante. Sua aura fez Legião tremer involuntariamente. A quarta consciência gritou de raiva. Quem diabos acabou de fazer isso? Deixe-me ver quem é o responsável por quase destruir o universo. O ruzido trouxe consigo um impacto extra de pressão. Legião sentiu vontade de desmaiar. Ele não sentiu vontade de perder a consciência naturalmente desde que era uma entidade de mana. Ele sentiu vontade de perder a consciência antes, quando estava mais fraco, mas isso ocorreu por causas não naturais e são sinais de morte. Esta situação também não é natural e ele pode muito bem não sobreviver. Todas as 3 consciências explodiram no intruso. Você não é bem-vindo aqui. Eles falaram a mesma frase pela primeira vez. O acordo deles cria uma poderosa união de vontade que atingiu a quarta consciência. O intruso não se importou. Ele ignorou o golpe e continuou gritando. Estou aqui por minha libra de carne e devo tê-la. Não recuarei até que a fonte desta calamidade seja erradicada. Eu odeio esses vermes na melhor das hipóteses, mas este foi longe demais. O universo inteiro estava literalmente em jogo, devo tê-lo. Lesion quase desmaiou aqui e ali enquanto as ondas do grito o açoitavam. Não foi o golpe de ondas sonoras, mas algo como uma pressão psíquica. Também não tinha a intenção de prejudicá-lo. A quarta consciência está apenas falando em um comprimento de onda superior. A culpa é dele por ser incapaz de acompanhar e compreender informações nesse nível. As 3 consciências tiveram que protegê-lo de mais danos da exposição a um estado de informação de ordem superior. Então eles repreenderam o intruso. Suficiente. Regras são regras. Não importa o que você pensa. Não importa o que você deseja fazer. Ele será recompensado. Essas são as regras. A quarta consciência finalmente cedeu. Mesmo ele não pode ostentar as regras. Além disso, é um defensor das regras.
Ele preferiria não quebrar as regras se não pudesse, porque não importa seus melhores esforços, o caos era o caos. Quebrar as regras leva à quebra de mais regras que levarão ao universo finalmente se desvendando. Ele disse a eles: tudo bem. Mas devo tê-lo quando você terminar com ele. Isso não é da nossa conta. Você pode pegá-lo contanto que você mesmo consiga pegá-lo. Faremos o nosso trabalho. E apenas o nosso trabalho. Não somos obrigados a entregá-lo. Essas são as regras. Os três se recusaram a se curvar. Eles farão o trabalho deles e só isso. Eles certamente não farão nada para sabotar seu propósito. Lesion mostrou potencial, então não há como entregá-lo. O quarto falou calmamente desta vez. Eu não estou forçando você a entregá-lo para mim. Eu quero que você me faça este favor pelo bem do universo. Pense em todo o bem que será feito ao universo se este verme perturbador for removido. Todos os três disseram ao mesmo tempo. Não. Você não pode estar falando sério. Este pirralho perigoso deve ser eliminado o mais rápido possível. Quem sabe o que ele vai fazer? Faça isso pelo universo vazio, não por mim. Que tal? Eles recusaram. Nós recusamos. Nós recompensamos. Esse é o nosso trabalho. Você pune. Esse é o seu trabalho. Faça seu trabalho. E nós faremos o nosso. Os observadores recompensam aqueles que quebram uma regra do universo porque acreditam que é necessário atingir o objetivo do universo. Para que sua missão seja cumprida, as regras do universo devem ser quebradas. Eles acreditam que você não pode criar o novo a partir do antigo, a menos que sacrifique o antigo. Criação da destruição. Vida da morte. É o ciclo da existência. Eles representam o caos do universo. Os protetores do outro lado odeiam quebrar as regras do universo. Eles impõem isso seriamente e caçam os infratores para impedir a propagação do caos no universo. Quanto maior a ofensa, maior a caça. Eles representam a ordem do universo. Eles não se importam com o objetivo maior do universo apenas com sua estabilidade. As três consciências se recusaram a mudar ou se curvar à vontade da quarta. Eles farão o trabalho deles e só isso. Eles certamente não farão nada para sabotar seu propósito. Lesion mostrou potencial, então não há como entregá-lo. A quarta consciência é teimosa e eles também. Eles foram criados dessa forma e com esse propósito. Nada pode mudar sua mente, exceto o próprio Criador. A quarta consciência fumegava silenciosamente. Ele voltou sua atenção para a Legião e dirigiu um olhar focado de ódio para eles. Não há olhos ou partes do corpo neste mundo, mas Legião entendeu o conceito de um olhar intenso, no entanto. A compreensão de que esta quarta consciência não vai gostar nada mais do que acabar com eles se estabeleceu em sua mente já confusa sem muita dificuldade. Provavelmente fez isso para assustar Legião. Infelizmente para a quarta consciência, Legião não pode ficar mais assustado e com medo por suas vidas do que já está. Há um limite para o medo que eles podem produzir e eles atingiram esse limite algumas vezes atrás. Então Legião simplesmente recebeu o olhar intimidador com resignação. A quarta consciência bufou quando percebeu que seus esforços foram em vão. Disse aos outros três: então, acabem logo com isso. Mal posso esperar para começar a caçar o pequeno encrenqueiro. As três consciências retomaram seu julgamento após sua insistência. À luz da situação atual. E pelo bem do universo. A recompensa mais apropriada é a chama de origem. A quarta consciência interrompeu novamente com um grito de surpresa. O que? Eu entendo que você tem que recompensá-lo, mas a chama de origem. Você está dando a ele mais poder. Você está brincando comigo. As três consciências suspiraram consternadas. Parece que eles vão ficar aqui por um longo tempo. Capítulo 486 A chama de origem vs o icor da criação. Isso concederá a ele muito poder, literalmente. Isso tornará muito fácil criar mais caos no universo. Não vou permitir. Estou disposto a quebrar as regras para garantir que isso nunca aconteça. Farei qualquer coisa para impedir que essa loucura se propague ainda mais. A quarta consciência reclamou e jurou que não permitiria que Legião pegasse a chama da origem. Não caiu bem com isso que Legião receberá uma parte da chama da origem e está pronto para fazer uma berra por causa disso. As três consciências suspiraram como uma. Então eles perguntaram a ele: o que você sugere então? A quarta consciência ficou em silêncio enquanto considerava a questão. Que tal o fulcro de possibilidades? As três consciências suspiraram novamente. Eles estão claramente exasperados. Sua raiva o cegou. O fulcro das possibilidades o impedirá de ter poder. Mas isso não vai resolver o problema. Não podemos interferir no funcionamento do universo. Essas são as regras. Ele tem que ganhar o controle do que ele criou. Portanto, temos que dar a ele algo para subjugar a singularidade do poder. É pelo bem do universo. O fulcro das possibilidades apenas transformará o resultado da destruição em criação. O resultado da destruição é ruim. Mas o resultado da criação pode ser qualquer coisa.
Qualquer coisa também é ruim. As leis do universo vazio seriam distorcidas além da comparação. Coisas não naturais serão criadas. O caos será debilitante. Estamos fazendo isso. Pelo bem do universo. A quarta consciência ficou silenciosa novamente. O fulcro de possibilidades é a melhor coisa que ele está disposto a deixar a Legião Terça. Ele converterá a destruição do tecido do espaço e do tempo do universo em criação. O resultado da destruição é ruim. Mesmo um pequeno buraco no universo pode ser devastador. Mas as três consciências também estão certas. A criação é indefinida. O resultado da destruição é definido e certo. Tudo pode acontecer com a criação. O resultado da criação é infinito. O universo ficará bem com a criação, mas o caos resultante não conhece limites. O melhor resultado para o universo é a estabilidade. A destruição removerá dele e causará estabilidade. A criação irá adicioná-lo, distorcê-lo ou alterá-lo, o que também levará à instabilidade. Portanto, o problema deve ser resolvido na origem pela pessoa que o criou. A quarta consciência deu outra sugestão. Que tal o Ishor ou criação? Vamos dar a ele o Ishor da criação também. Isso deve funcionar. Então você está disposto para dar a ele duas recompensas, em vez de um. Isso é sábio. Ele ainda vai. Torne-se muito poderoso. Com os dois. Os três pediram que ele repensasse sua sugestão. Sim, o Ishor da criação permitirá que Legião se torne capaz de exercer a criação após a destruição da singularidade ter sido subvertida pelo fulcro das possibilidades. Isso limitará o caos que a produção pode criar, já que Legião só poderá criar coisas que estejam de acordo com as leis do universo vazio. Mas dar a ele dois tesouros universais tão poderosos é melhor do que um. O que a quarta consciência espera evitar ainda acontecerá. A quarta consciência gritou para eles: Eu sei que é uma má ideia, mas vocês não estão me dando muita escolha. Só não quero que ele tenha a chama de origem. A singularidade do poder quebrou os limites do universo. É semelhante a tentar colocar muitos dados em um dispositivo de armazenamento de dados. É mais como se muitos dados aparecessem repentinamente no armazenamento de dados. O armazenamento de dados irá travar. Ou um número muito grande para o universo expressar de repente apareceu em sua programação. O universo vai falhar. O problema pode ser evitado se a singularidade do poder for anexada aos limites do universo. Se for anexado, não será capaz de prejudicar o universo. Mas isso significa que o encrenqueiro Vermes também pode ser capaz de assumir o controle dele. Lesion é quem o criou em primeiro lugar. Mas não podia controlar o que criava. O quarto dilema da consciência é que a chama de origem será capaz de anexar a singularidade do poder, mas a Legião também obterá o controle da singularidade do poder. Ele tem que escolher entre o bem do universo e se livrar do encrenqueiro. Pense nisso assim. O icor da criação pode e irá criar muito caos. No universo vazio. Também será. Conceda a autoridade e poder de criação. Considere que a chama de origem também pode conceder poder, mas isso é demais para controlar. O pior pode, no entanto, seja evitado. Com a chama de origem. A quarta consciência suspirou. Eu já disse que odeio vocês. Eles responderam. Sim, 61.321.735.793.267 vezes agora. Ele estalou para eles. Foda-se. Então, virou-se para a Legião e disse: Os protetores estão atrás de você. Eu desafio você a se tornar um deus do mundo. Então você estará perto o suficiente de nossa existência para que possamos entrar em contato com você. Dê-nos a chance de destruí-lo. Ficou em silêncio depois de dizer sua parte. As três consciências retomaram seu julgamento. Nós continuaremos. Legião é isso. Você tem a chama do caos. Você tem a chama divina. Você tem uma alma interna. Você atendeu a todos os requisitos para a chama da origem. Você receberá a chama da origem. Que assim seja. Algo se estabeleceu na alma de Legião e afastou sua consciência do mundo do julgamento. A quarta consciência murmurou melancolicamente. Espero que ele não sobreviva ao nascimento da chama. Espero que ele morra para a chama. Ele fará um bem ao universo inteiro se simplesmente morrer. Sei que ficarei muito feliz se ele morrer. Capítulo 487 Bônus Vigilantes vs Protetores. As três consciências trocaram um olhar. Eles trocaram informações entre si rapidamente e decidiram dizer o que deveria ser dito. Nosso trabalho está feito. Ele se foi. Você pode caçá-lo agora. Então nos deixe. Encontramos sua presença. Muito irritante. A quarta consciência zumbou. Como eu também gosto de estar aqui. Vou embora se você me deixar ver como ele criou a singularidade do poder. Ele pode fazer isso sozinho, mas não quer começar a percorrer os registros de eventos de todo o universo vazio.
Tem coisas melhores para fazer, como proteger o universo, ao contrário dos três cujo trabalho é observar o potencial. Eles são praticamente voyeurs. Os três mostraram como Legião fez isso com relutância. Não é contra as regras mostrá-lo e eles não queriam, mas querem que desapareça logo. É tudo culpa sua. Você deu a ele o conector de alma. Como você não pode prever isso? Você poderia ter dado a ele a copiadora de alma ou o formatador de alma. Isso teria sido suficiente. Tenho certeza que ele teria apreciado melhor porque ele queria ter corpos infinitos. Ele começou a acusá-los assim que viu os registros. O copiador de almas e o formatador de almas são muito perigosos. Ele poderia criar uma infinidade de clones com ele. Não podíamos permitir isso. Então nós demos a ele algo mais fraco. Existe um número infinito de combinações entre as raças. Quem teria pensado que ele combinaria? Uma entidade do caos, uma entidade divina e uma entidade da ordem. As chances são muito baixas para serem consideradas. As entidades do caos são raras por conta própria. Quem diria que uma alma de origem pode suportar a energia do caos? Depois há a singularidade de entidades de ordem. Entidades da ordem não podem crescer. E geralmente são mortos cedo. Além do mais, é impossível parar aqueles que quebraram uma lei do universo antes de quebrar outro. Se eles fizeram isso antes, eles podem fazer isso de novo. Não é nossa culpa. A quarta consciência recusou-se a aceitar suas explicações. Ele gritou com raiva para eles: a culpa é sua. O copiador e formatador de almas não permitirá que ele compartilhe energia ou poder com seus clones. Eles podem até criar uma origem diferente e se voltar contra ele. Não, eles certamente teriam voltou-se contra eles. Não há como controlar tantos clones sozinho. Isso certamente teria encerrado o problema na raiz da questão. A copiadora de almas é um tesouro universal que permitirá criar cópias de sua própria alma. Ele imprimirá novas almas com as memórias e a consciência do original. As almas podem ser reencarnadas assim como os clones da Legião fizeram. O formador de alma, por outro lado, formatará a alma de uma pessoa viva na de Legião. Os dois tesouros universais permitiriam que Legião criasse quantos clones quisesse. Ele não estaria limitado a apenas um total de 9. Mas os clones também não estariam conectados como os clones de Legião. É essa conexão de mesma origem que permite que os clones compartilhem energia e pensamentos. Também possibilitou a fusão da energia do caos e da energia da origem. Sem essa conexão, todo esse desastre poderia ter sido evitado. Na verdade, Legião estaria muito preocupado com a rebelião e a traição de seus clones para se meter em mais problemas. Se fizéssemos isso, então ele poderia quebrar o limite do universo e encontre uma maneira de controle um incontável quantidade de clones. O universo será invadido. Nós teríamos. Criou um desastre. Nós procuramos limitar a quantidade dos clones que ele tinha. Nós consideramos isso uma opção melhor. A quarta consciência não concordou. Não, ele não conseguirá controlar todos eles. É impossível. Eles começaram a discutir. A quarta consciência se recusou a aceitar sua explicação. Sustentou que controlar um número infinito de clones é impossível. Isso exigirá uma mente tão grande quanto o próprio universo. As três consciências não concordam com sua avaliação. Qualquer coisa pode acontecer, assim como um simples Deus da origem pode ameaçar o universo. Eles até mostraram a ele evidências de possíveis combinações que podem alcançá-lo. A quarta consciência não estava convencida. Mas eles querem que isso acabe, então desistiram. Pelo menos. Agora temos certeza. Isso ele não pode criar mais problemas. Ele não pode quebrar uma lei maior do universo. Ele adquiriu poder. O poder é o limite do universo vazio. A quarta consciência concordou pela primeira vez. Ele disse: isso é certo. O que mais é maior do que poder? Você também deu a ele um pedaço das chamas originais. As três consciências suspiraram aliviadas porque a quarta consciência finalmente concordou com elas. Não fique relaxado ainda. Não é uma coisa boa. Eu nunca disse que era uma coisa boa. Ainda não vimos o fim disso. Mais problemas. A quarta consciência estava falando quando parou de repente. Perguntou-lhes: um de seus clones não é um dragão? Não é também um dragão ainda não nascido? Por favor, diga-me que não é um dragão ainda em seu ovo. As três consciências ficaram em silêncio, mas não ajudou. A quarta consciência explodiu. Seus idiotas. Você faz isso toda vez. Você dá a eles recompensas sem considerar as repercussões e eu tenho que limpar sua bagunça. É como aquela vez que você deu algo inapropriado para o verme mais jovem para se tornar um lorde do reino e você ficou surpreso que ele quebrou outra lei do universo. Ele continuou a reclamar enquanto as três consciências suportavam suas críticas silenciosamente. A quarta consciência tem o direito de ficar com raiva.
Eles realmente distribuem recompensas sem pensar muito nas consequências. É da natureza deles, assim como é da natureza da quarta consciência, limpar aquilo que ameaçaria a estabilidade do universo. Se eles fossem muito cuidadosos, eles prejudicariam o potencial dos infratores das regras e isso vai contra o propósito deles. Capítulo 488 A chama de origem. A quarta consciência reclamou e reclamou. Ele continuou mencionando o erro deles sobre o verme mais jovem se tornar um lorde do reino. Ele jurou como vai sufocar os vermes inúteis e acabar com suas travessuras no universo vazio. Então, de repente, parou de xingá-los. Espere um minuto. Disse. Em seguida, passou pelos registros novamente. Ele percorreu as informações do verme mais jovem para se tornar um lorde do reino e uma legião. Eles pertencem à mesma árvore do reino. Isso é uma conspiração. Esses vermes estão planejando destruir o universo vazio. Isso é tudo culpa sua. Eu te odeio. Ele disse apressadamente antes de sair correndo. As três consciências suspiraram de alívio. Eles sabem que a quarta consciência está correndo para fazer planos para eliminar os dois encrenqueiros. Mas eles estão felizes por ele ter partido. Eles não podem fazer nada sobre sua inimizade com os habitantes do universo vazio e nem querem. Eles fizeram a parte deles e é isso. Isso dá 61 trilhões. 321 milhões. 735 milhões. 793 mil. E 268 vezes agora. Pelo menos. Ele se foi. Temos paz. Essa é a última contagem do número de vezes que a quarta consciência expressou seu ódio pela consciência 3. Ele os odeia muito. Essas são apenas as vezes que deu voz à sua opinião sobre eles. É em momentos como esse que eles desejam que o Criador do universo esteja por perto. Se ele barra ela estivesse por perto, eles seriam capazes de curar os danos ao universo sem nenhum problema. Então eles não teriam que dar algo à Legião para anexar a singularidade de possibilidades. De qualquer maneira, tudo acabou bem para o universo vazio. O processo de fixação da singularidade começou e terminará com ou sem Legião. O universo será estável, e isso é tudo que importa. De volta à Legião. A consciência deles foi golpeada e ferida por estarem na presença das quatro consciências. A pressão da existência dos quatro ameaçou queimar sua existência. Em seguida, algo foi anexado a eles e eles foram jogados fora abruptamente sem cuidado. Não foi uma experiência agradável. Tanto sua entrada quanto sua saída foram feitas sem preocupação com seu bem-estar. Então um incêndio começou na alma da Legião-1. Ele é o verdadeiro Deus da origem e o mais conectado à matriz da lei do universo vazio, então é ele quem carrega a centelha das chamas da origem. Começou como uma faísca, mas rapidamente se tornou uma chama que usou os fragmentos da lei do conceito de vida que Geodirá usou para se tornar um Deus da origem como graventos para queimar. O fogo então se espalhou para as outras almas através da esfera da alma, incluindo a existência supercomprimida de Helios. As chamas entraram na singularidade das possibilidades infinitas e se juntaram na luta entre o caos e a ordem. Então houve um grande estrondo. A singularidade de infinitas possibilidades explodiu para fora. É a coisa mais dolorosa que qualquer legião já sentiu. Parecia que a consciência deles havia se fraturado porque estava sendo colocada no liquidificador e assada ao mesmo tempo. Mas ainda não acabou. A provação continuou. As marés da explosão trouxeram consigo uma força repentina. A força ameaçou substituir tudo e qualquer coisa, incluindo Legião. A força se espalhou para as outras almas imediatamente. Isso incendiou suas almas quando descobriu que faltava. Isso porque eles também são internos. Se não fossem, teriam sido substituídos e transformados em mais chamas. Essa força repentina não afetou a alma de Legião-9 por causa da chama divina. Também não afetou a alma de Legião-3 por causa da chama do caos que encontrou lá. Em vez disso, a força puxou essas duas chamas em direção à alma de Helios. Ele queria entrar em colapso de volta a uma singularidade, mas essas duas chamas o estão ancorando e o impediram de entrar em colapso. Então começou a puxá-los. E sinto que suas almas não são ingênuas. Eles se recusaram a se mover. Eles também têm almas internas. A Eternos tem a autoridade do caos e uma alma tão poderosa quanto a de um deus da origem, ele se recusou a soltar suas chamas. O Pai Árvore tem a autoridade celestial da vida e imortalidade perpétua, ele também usou a força de sua alma para se recusar a deixar ir. As três forças entraram em um cabo de guerra. De um lado está a força das possibilidades alimentadas pela chama de origem de 6 fontes e do outro lado estão a chama do caos e a chama divina alimentadas por dois fontes. Helios é o fulcro da luta, a base do cabo de guerra. Seu destino está em jogo, assim como o destino dos outros. Se eles perderem para a força das possibilidades, sua existência será substituída para salvar o universo. Eles terão pago por seu erro sacrificando-se. As duas fontes deveriam perder, mas a Eternos e o Pai da Árvore têm autoridade e almas poderosas para usar sua autoridade.
Nenhum dos outros clones é tão poderoso quanto eles, exceto Legião-1. A Legião-1 está do outro lado do fulcro e também ajuda a manter o equilíbrio. Ele é a fonte original das chamas de origem, então ele as está usando para minar a força das possibilidades. Assim, os dois lados estão em um impasse. Eles formaram uma espécie de equilíbrio. A situação não pode permanecer assim para sempre. A singularidade tornou-se a força das possibilidades, mas quer entrar em colapso e desaparecer da existência depois de ser desestabilizada pela chama da origem dentro dela. Mas as chamas da origem também encontraram algo que deseja combinar dentro de suas almas conectadas. Quer combinar com as chamas divinas e do caos. Algo tinha que mudar. Um lado tem que desistir. Algo mudou. O tempo traz mudanças. Algo que deveria ocorrer instantaneamente estava sendo arrastado por causa da relutância das almas imortais. Permitiu a mudança. Capítulo 489 Fusão das chamas. O atraso e o impasse permitiram que a mudança ocorresse ou, nesta situação, permitiu a criação do que começou tudo isso em primeiro lugar. A fusão começou a acontecer. A força das possibilidades perdeu a luta. Origem, caos e chamas divinas começaram a se fundir pela força das possibilidades. Parte da chama do caos foi transferida para as outras almas e o mesmo aconteceu com a chama divina. A luta permitiu que essas duas chamas se espalhassem para as outras almas. Então as três chamas começaram a se fundir usando a força das possibilidades como ímpeto para a mudança. A chama de origem é a primeira chama que queimou no oceano do caos primordial no início do universo. É a centelha de ordem que deu ordem ao caos. É ordem. São regras. É controle. Tem sido chamado de nomes diferentes. A chama original. A primeira chama. A chama da criação. Um pedaço dele, por menor que seja, é muito poderoso. Não é algo que veio do universo vazio. É algo que trouxe o universo vazio. As três chamas começaram a se fundir, exceto que desta vez a alma interna dos clones da Legião está envolvida. 6 deles são as fontes da chama de origem. Então os 6 podem controlar a reação durante a fusão. Os outros 2 só precisam aguentar até que a fusão esteja completa. É como andar na corda bamba ou na beira de um penhasco. Eles não podem acelerar muito a taxa de reação da fusão ou perderão o controle e serão destruídos. Eles também não podem ser lentos com a reação ou a Eternos e o pai da árvore ficarão muito cansados e soltarão suas chamas. Isso levará a perder o controle e ser destruído. Eles têm que manter o equilíbrio e pisar com cuidado ou cairão. Alcançar o equilíbrio é mais fácil falar do que fazer. Não é fácil quando sua mente está literalmente pegando fogo. Nenhuma das chamas é amigável para os outros. A chama de origem já era demais. A adição das chamas divinas e do caos mais do que triplicou sua dor. Essas duas chamas extras queimarão qualquer coisa com a qual entrarem em contato e gostam de queimar melhor as almas expostas. Os 6 no controle têm que suportar a dor de suas almas queimando. A queima está criando as chamas de origem e está sendo alimentada pela energia de origem. A dor é esmagadora. É tentador apenas deixar ir e morrer. A dor certamente terminará quando eles morrerem. Os outros 2 têm que resistir à força de atração que puxa suas autoridades para arrancá-lo de suas almas. Mas eles não escolheram perder o controle e morrer. Eles escolheram lutar. Não há nada que os tenha tornado determinados. Pode ser sua obsessão pelo poder. Ou o riso de escárnio que receberam das 3 consciências. Ou o desprezo da 4ª consciência. Ou o fato de terem sido puxados contra sua vontade para um lugar que desconhecem e julgados sem poder interferir em nada. Ou pode ser que eles tenham um ao outro para confiar. Poderia ter sido qualquer coisa que os tornasse determinados ou um coletivo de inúmeras coisas. Seja o que for, fez com que eles esperassem pela fusão. A chama de origem gastou a força das possibilidades para se fundir com o caos e a chama divina para criar poder. Então o Power desabou, e sinto que desta vez ele desabou nas 9 almas. Aderiu-se às suas almas como a singularidade inicial das possibilidades. Não criará nenhum problema porque foi assimilado pela lei matriz do universo vazio. Então o universo recomeçou e os clones de Legião acordaram de seu pesadelo. As órbitas dos olhos de Aeternos brilharam quando sua alma despertou. Ele olhou em volta e descobriu que tudo era o mesmo. Ele teria pensado que tudo o que eles experimentaram antes foi um pesadelo que todos eles experimentaram, se não fosse pela terrível dor de cabeça que está ameaçando dividir sua cabeça. Eles ainda estão em uma floresta e o vento ainda sopra suavemente através das folhas das árvores, fazendo sons sussurrantes. Apenas 3 segundos se passaram desde o erro deles. Nada parecia ter mudado, exceto Elius. Seu corpo desmoronou, mas ele não está morto, então seu corpo está se reconstruindo. Uma pequena estrela está brilhando intensamente e criando um grande halo de luz dourada. Os raios de luz produzidos começaram a se entrelaçar como fios dourados para formar o corpo de Elius. É uma visão estranha, para dizer o mínimo, mas Elius está curando e isso é tudo que importa.
Aeternus estava mais preocupado com o orbe negro flutuando em círculos ao redor de Helios. Ele sabe que todos os outros 7 clones, incluindo Legião-1, têm o orbe negro. Os únicos clones que não têm o orbe negro flutuando ao seu redor são ele e o pai da árvore. Em vez disso, sua autoridade se transformou em um orbe negro. O cristal vermelho de Aeternus entre seus chifres tornou-se uma orbe negra e a divindade do pai da árvore se transformou em uma orbe negra gigante. Algo muito estranho está acontecendo com o clone do dragão. Eu não me sinto diferente, Aeternus murmurou enquanto se examinava. Ele sentiu mudanças em seu corpo e alma e não encontrou nada. Ele apenas se sente extremamente esgotado e enfraquecido. Ele esperava se sentir fortalecido depois de passar por tudo isso. Ele apenas balançou a cabeça e suspirou. Ele se sentiu aliviado assim como os outros clones de Legião. É certo sentir-se aliviado depois de ter um encontro muito próximo com a morte. Não é a morte de um único clone, mas a morte completa e total de Legião. Eles nunca teriam ressuscitado. Toda a sua existência teria sido destruída. Eles sentiram essa possibilidade distinta e foi preocupante. Eu não posso controlar isso. Disse Sovereign. Não sinto nenhuma diferença. Legião 6 adicionada. Eu sinto algo. Isso me libertou. Legião 7 disse com emoção e alívio. Numerosos relatórios de outras legiões continuaram chegando. Eles não sentiram nenhuma diferença além da Legião-7 que de repente se libertou de uma certa situação escravizada. Capítulo 490 A primeira estranheza. Alguns deles notaram uma mudança, mas outros sentiram exatamente o mesmo. O clone do dragão estava enlouquecendo. Parece que o que quer que eles tenham passado afetou suas almas, mas eles não sabem até que ponto. Eles não podem nem controlar ou influenciar os orbes negros. A Eternus resmungou para todos os outros: espero que não seja tudo o que pode fazer ou não valerá a pena. Quase morremos por causa disso. Ele sabe que a liberdade que Legião-7 experimentou é boa e que o que Legião-8, o dragão, está passando é épico, mas ele ainda não está satisfeito com os orbes negros. Legião não ouviu a maior parte do que as 4 consciências disseram porque estava matando Legião para ouvi-los. As 3 consciências tiveram que proteger Legião da maior parte da conversa ou teriam morrido, então tudo o que sabem é que quase morreram. Eles foram muito cuidadosos também. Eles fizeram tudo o que pensaram que ajudaria a evitar tal situação, mas aconteceu de qualquer maneira. Ele acredita que o que eles conseguiram não vale o que eles experimentaram. A maior parte da legião concorda com ele. Legião-7 está gritando de alegria, mas sua opinião realmente não conta. Sua situação era tão ruim que a morte teria sido uma benção, então algo tão pequeno quanto a liberdade vale muito a pena para a Legião-7. Todos eles sentiriam que valeria a pena se estivessem na situação dele, mas não estão. A Eternus é um rei demônio, não um escravo, então vai demorar muito para impressioná-lo. Vou apenas trabalhar em minhas habilidades de pecado. Ele falou para si próprio. A Eternus decidiu praticar depois de biembilhotar e não encontrar nada. Até a tela de estatísticas não mostrava nada. Parece que eles não mudaram de forma visível. Ele decidiu esperar que Helios terminasse de reconstruir seu corpo antes de partir para o abismo. Enquanto isso, ele trabalhará em suas habilidades de pecado. Ele não ganhou o controle de sua marca de pecado, mas foi capaz de modificar suas habilidades até certo ponto. Aquele em que ele estava trabalhando da última vez é o Divine Avatar. Ele estava tentando criar avatares com poder sem usar a divindade dos deuses ou suas coroas antes de ser interrompido pelo exército de libertação e pelo ataque do Godslayer. Ele escolheu a criação de avatar porque deveria ser o mais fácil. Ele quer basear o avatar na energia de sua alma e na energia do caos, em vez da divindade. Ele tem tentado diferentes métodos para criar um avatar forte, mas falhou. Sua prática não veio sem benefícios, embora ele obteve muitos dados disso. Ele também foi capaz de criar o ataque ceifador a partir dele. O ataque que dizimou o exército de libertação e marcou os deuses foi o ataque ceifeiro. Ele tentou criar um avatar agora para praticar enquanto espera Elios se curar. A energia do caos e a força da alma saíram de sua mão e formaram uma bola. Ele começou a moldar a energia do caos com sua força da alma. A bola caiu de suas mãos e começou a se transformar. Ele se expandiu e se tornou um contorno fino de uma sombra vermelha translúcida. A sombra está na forma de um fantasma plano. Tem braços, mas não tem pernas. Então ele canalizou a energia do caos para a sombra. A sombra vermelha engrossou e cresceu. Tornou-se tridimensional à medida que crescia. Suas características tornaram-se cada vez mais claras. Os braços ficaram mais grossos e seus olhos se abriram para mostrar uma luz dourada brilhando de dentro do espectro. É como se seu corpo vermelho fosse uma concha contendo uma fonte de luz. A Eternus murmurou quando notou algo diferente. Ele podia sentir a energia do caos ainda canalizando para a sombra. Deveria ter parado. Este é o limite do que ele costumava alcançar.
O avatar despertará e então parará de crescer. Então sempre foi fraco. Mas desta vez não está parando. Ele continuou enchendo e solidificando. Isto é estranho. Ele murmurou enquanto observava a sombra crescer. A sombra vermelha tornou-se realista. Sua pele vermelha parecia coberta por sangue vermelho. Tornou-se tridimensional. Ele perdeu sua aparência oca e deixou de ser uma concha para a luz interior para se tornar uma estátua com uma tocha na cabeça. O contorno de uma foice preta começou a se formar em uma de suas mãos. O contorno também se solidificou, mas desta vez tirou a força da alma dele em vez da energia do caos. A própria sombra é formada pela energia do caos fundida com a força da alma, mas a foice negra é formada puramente pela força da alma. Não deveria ser assim. É confuso para Eternos que seja assim. Bem, isso é muito estranho. Ele observou com o olhar de quem viu algo chocante. A força da alma vem da alma interna de um Deus da origem. Existe como resultado de uma alma interna empurrando ou puxando o mundo. Não é energia ou matéria. É poder. É uma força. Uma força traz mudanças. Uma força não pode existir isolada do mundo. Uma força deve, de fato, tornar-se aparente por causa de sua interação com os aspectos do mundo. É como isolar as forças de tração e empurrão ou gravidade e apontar para dizer essa é a força da gravidade. Não, não está feito e é por isso que ele está chocado. A força da gravidade é percebida através do seu efeito, como uma fruta caindo de uma árvore. Não por uma bola redonda de gravidade que pode ser vista ou interagir. E, no entanto, está acontecendo. A foice negra que ele costumava fazer antes com o avatar divino e com seus ataques foi feita com divindade e energia do caos como base ou energia do caos e força da alma. Nada deve ser formado pela força da alma. É uma força, não energia ou matéria. Sua confusão e perplexidade não mudaram ou afetaram o que estava acontecendo. O avatar terminou seu crescimento com uma foice formada com a força da alma. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.